A Divina Providência e fica por dentro das campanhas e eventos da Canção Nova de São Paulo. Clube do Ouvinte. Segunda, terça, quarta e sexta, às 9h20 da manhã. América. 11h59. A vida consagrada diz respeito a toda a igreja. Não é uma realidade isolada, mas está colocada no próprio coração da igreja. Colabora para que as pessoas descubram a alegria da mensagem cristã. Que o nosso coração se preencha deste amor de Deus. Esse amor que quer realizar obras de misericórdia em nossa vida. Canção Nova com a igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Uma canção nova em sua vida. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Olá, muito bom dia ou boa tarde, depende se você já almoçou, muito boa tarde, se você ainda não almoçou, bom dia. Nós aqui, né, Aninha, não almoçamos ainda. Ainda não, boa tarde, né, para quem já almoçou, mas para muitos que como eu ainda não, bom dia. Bom dia, e hoje nós temos um programa, gente, fantástico, eu tô muito feliz com a nossa convidada, é uma pessoa que eu queria demais que estivesse presente no Mais Saúde, se Deus quiser. Ela não é de São Paulo, vai estar falando conosco lá do consultório dela, lá simplesmente mobilizou a agenda para que pudéssemos lindo, né? Estar. É de uma generosidade, assim. Um carinho. Um carinho ímpar. Então, a nossa convidada já está no ar? Já está na linha? Olá, minha querida! Boa tarde a todos, né? Ou bom dia, como vocês disseram. Exato. Eu que agradeço o convite, é um imenso prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, gente, deixa eu apresentar essa minha colega nutricionista. É a doutora Juliana Gerret. É francês esse seu nome? É francês, tá isso vendo? Sim, Gerret mesmo. Gerret, tá? Ela é nutricionista clínica funcional, especialista em nutrição clínica pela Asbram, tem pós-graduação em nutrição clínica funcional pela VP e também em fitoterapia e doutorado em doenças tropicais pela Faculdade de Medicina de Botucatu, a Unesp. Ju, carinhosamente, né? Como a gente te chama, Giju, né? Então, é o seguinte, a doutora Juliana, ela fez uma palestra no último Congresso de Nutrição Funcional, o Congresso Internacional de Nutrição Funcional, e eu achei que o tema não podia ficar assim só a quatro paredes de congresso. Então eu pedi, e ela generosamente, quero em público agradecer realmente, Ju, a sua disponibilidade, porque eu sei como é a gente ter que fechar a agenda para poder ter uma hora assim para ficar conectada aqui ao vivo. Quero realmente te agradecer seus pacientes que trocaram de horário em função disso. Sim, imagina, eu que agradeço. Ju, conta para os nossos ouvintes aqui do Mais Saúde, você está falando para o Brasil inteiro e além Brasil, tá? Porque pela internet nós temos assim pessoas que nos escutam de vários locais. Me conta, faz um resumo assim para os leigos do que foi a sua palestra. Sim, bom, a nossa palestra lá, né, ela tratou sobre o foco em como a gente prevenir e tratar o câncer através da modulação da nossa microbiota intestinal, né? E isso é um ponto ainda muito importante, haja vista que, infelizmente, o número de casos de câncer vem aumentando significativamente. Só no Brasil esse ano, o INCA estimava em mais de 570 mil novos casos no Brasil. Nossa. E o câncer ainda é uma doença que está entre as 10 principais causas de morte no mundo. Né? Mas a grande vantagem da gente discutir sobre esse assunto é que apenas 5 a 10% dos cânceres são de causas genéticas, sendo 90 a 95% de causas ambientais, e desses 90 a 95%,
35% estão relacionados com a dieta. Olha. Então, é muito positivo essa informação, porque a gente pode modificar o curso dessa doença, tanto em preveni-la quanto na questão do tratamento, usando a ferramenta da alimentação. Né? E, além disso, usando a modulação do nosso trato gastrointestinal, porque quando a gente tem um bom sistema imunológico, especialmente aquele que a gente nasce com ele, que é a imunidade inata, a gente tem uma tendência a prevenir muitas doenças, não só o câncer, mas praticamente todas as nossas doenças. E 60% a 85% do nosso sistema imunológico são dependentes do intestino. Perfeito. Juliana, vamos fazer o seguinte, para quem nunca ouviu a palavra microbiota, traduz para a gente, e aproveitando que você já falou que o nosso sistema imune depende do intestino, o que a gente pode, para essa ouvinte que ainda não teve bebê ou que está grávida, como que ela pode já ajudar o seu filho a melhorar a sua imunidade? Sim. Bom, a microbiota era antigamente conhecida como flora intestinal, né? Então, está relacionado ali com todos os componentes do nosso intestino, todas as bactérias, fungos, leveduras, parasitas, né? Todos os micro-organismos que colonizam o nosso trato gastrointestinal, né? Que pega tudo, desde a boca até o reto. Então, boca, esôfago, estômago, intestino, reto. Então, todo esse trato gastrointestinal nosso, ele é colonizado por micro-organismos, e dependendo do tipo de colonização que a gente tem, do tipo de vilosidade também, né? Do tipo do epitélio desse trato gastrointestinal, a gente pode ter uma situação favorável ou desfavorável. É importante a gente lembrar que, assim, em números de células totais no nosso organismo, a gente tem cerca de 10 trilhões de células. Enquanto que nós temos 100 trilhões de bactérias, de micro-organismos que compõem o nosso organismo. Então, hoje sabe-se que a gente tem muito mais micro-organismos nos compondo do que o próprio número de células. Então, antes a gente brincava como é que nós estamos alimentando as nossas células, e hoje a gente diz como é que nós estamos alimentando as nossas bactérias, né? Então, é importante que a gente dê um alimento que seja saudável, tanto para as bactérias que nos colonizam, quanto para as nossas células, para que a gente possa formar um bom sistema imunológico. E como é que a gente pode fazer isso já pensando na prevenção, né, de doenças num bebê, ou ele vir com uma programação metabólica melhor, baseado na alimentação da mãe? Eu diria que um dos pontos mais importantes seria a gente trabalhar com o consumo de fibras. Certo. Né? Porque fibras hoje é fácil de a gente conseguir pela alimentação, e além disso, ela tem um custo acessível a todos, e a gente tem disponível de diversas formas. Porque quando eu consumo fibras, especialmente fibras solúveis, eu vou dizer onde a gente encontra isso, a gente aumenta muito a produção de algumas substâncias que são chamadas ácidos graxos de cadeia curta, em especial um deles chamado butirato. E essa substância, ela tem não só a capacidade de modular o tipo de bactéria do nosso intestino para um perfil mais benéfico, como já se tem estudos mostrando que ela tem a capacidade de estimular genes que estavam silenciados na presença do câncer. Então, às vezes, a gente desenvolve cânceres por mutação gênica, e alguns genes são silenciados. Esses genes, principalmente o P21, P53, são alguns genes específicos, que mais de 50% dos cânceres estão envolvidos nessa mutação. Quando esse gene está silenciado, ele está parado, ele não faz a morte de célula tumoral e estimula o crescimento de célula tumoral, de célula cancerígena. E já se sabe que essa substância que eu falei, o butirato, que vem das fibras solúveis, ele volta a ativar esse gene. Então, consequentemente, a gente passa a matar mais célula tumoral
e não estimular o crescimento de novas células tumorais. Isso com uma simples fibra solúvel, a gente atua numa via tão importante como essa. E eu posso conseguir isso através de batata doce, biomassa de banana verde, maçã, cebola, couve, bardana, dente de leão, que é um fitoterápico que a gente pode fazer chá, né? Então a gente pode conseguir de diversas formas essas fibras, e com isso a gente já modula o intestino da mãe, modula o sistema imunológico da mãe, e isso passa para o bebê durante a gestação. Então é muito importante a gente consumir muita fibra o tempo todo. Então, principalmente, a gente consumir a base de verduras cruas, frutas e verduras cruas, né? Então, se a gente conseguir aumentar o consumo de fibras, a gente já faz um grande benefício para o sistema imunológico. E, Juliana, a gente então observa que aquela clássica questão de pessoas que ingerem fibra têm menos câncer não é somente por conta do câncer do intestino, né? Você veja que tem todo esse aspecto que eu achei interessantíssimo. Nossa, eu fiquei encantada com essa informação. Já passei para os meus pacientes que eu estou justamente fazendo um acompanhamento. Quero te agradecer também a sua generosidade em disponibilizar todas essas informações e compartilhar com a gente, né, também isso. Agora, por exemplo, a gente pode colocar a batata Yacon nesse contexto? Sim, batata Yacon também é rica em prebiótico, porque ela tem muita inulina. Isso. E a inulina, inclusive, porque a gente tem várias classes de prebióticos, né? A gente tem frutooligosacarídeos, polidestrose, gomas, inulina. A inulina tem um estudo científico mostrando que ela foi, dentre os prebióticos, a que teve a maior capacidade de aumentar o butirato, que é essa substância que eu falei. Fantástico. Então, a batata Yacon é muito bem-vinda nesse sentido. E além dela ser super gostosa, fácil de ser utilizada, a gente pode bater fatias dela no suco, a gente pode ralar e colocar em cima de saladas, a gente pode comer como uma fruta mesmo, descascar e comê-la crua, que ela tem um gostinho de pera. Então, ela é muito fácil de ser incorporada na nossa alimentação. E tem uma receitinha lá no livro Escolhas e Impactos, que você vai ver que o chefe Renato Calef desenvolveu. Ele fez essa batata Yacon sauté. É deliciosa. E assim, para a gente ter uma versatilidade em poder colocá-la o máximo possível. E, Ju, me conta uma coisa. Que dicas você poderia passar para os nossos ouvintes? Assim, a gente sabe que a alimentação é tudo, que a alimentação é determinante, porque nós somos nutricionistas e a gente levanta essa bandeira de voltar a comer comida de verdade. Mas o que você poderia dizer assim mais? O que digamos assim, o que é pior para minha microbiota que eu deveria, então, nessa condição de sociedade contemporânea, com essa alimentação que não é alimento, é produto alimentício, e o nosso guia maravilhoso, novo, que saiu, mostra claramente a diferença, né? O que você poderia estar colocando para os nossos ouvintes entenderem que eles talvez devessem retirar aquilo que eles acham que é comida, mas no fundo é produto alimentício, e colocar mais legumes e verduras, principalmente cruas, né, para a gente poder ter todos esses benefícios. Sim, essa dica ela é bem interessante, porque a gente teve um artigo de revisão agora publicado em 2014, em que ele citou ele coloca assim, a febre do fast food, né? E a gente vai rever os impactos na nossa imunidade. Então ele coloca bem quais são os pontos que levam a um pior quadro de inflamação intestinal e que isso aumenta a suscetibilidade a câncer, a doenças autoimunes, a processos alérgicos, a uma inflamação de uma forma geral, porque altera essa microbiota, esse perfil bacteriano e microbiológico do nosso intestino. E aí, quais são os alimentos que eles colocam como já tendo estudos clínicos, evidências em humanos, né, de evidências clínicas que causam esse processo inflamatório? Então, dos alimentos citados é açúcar refinado, né? O outro é gordura saturada, que ele coloca como sendo ponto negativo. Isso comprovado cientificamente. Aí, em estudos em humanos. E o outro, carne vermelha, o excesso de carne vermelha.
Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, em comer somente carne vermelha. O ideal é que a gente rodizie os tipos de carne, né? As carnes brancas, as carnes vermelhas, as proteínas vegetais, vinda de um tofu ou um ovo, pra gente não ficar só na carne vermelha. Outros alimentos que eles citam com evidências em estudos em animais ou estudos in vitro, a se pensar são os adoçantes artificiais. Gente, adoçantes, então, olha, aspartame, sacarina, ciclamato, acesulfulcâmica, sucralose. Então, todos esses adoçantes artificiais, eles já têm indícios de alterarem esse processo inflamatório no intestino e aumentar o risco dessas doenças que nós falamos. Mas o adoçante artificial, aqui ele está em estudos clínicos, em estudos em animais ainda. Mas tem estudos bem conduzidos que esses adoçantes artificiais aumentam o risco de diabetes. E já tem estudos mostrando que condição de pré-diabetes, isso em estudos de meta-análise muito bem conduzidos, condição de pré-diabetes aumenta câncer. Olha. Então, de uma forma indireta, a gente pode levar, sim, que adoçantes artificiais aumentam o risco de câncer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Perfeito. O que ele coloca nesse artigo também? Excesso de sal também está relacionado com aumentar o processo inflamatório intestinal e aumentar a suscetibilidade ao câncer. E um outro alimento que ele coloca com estudos também in vitro em animais é o trigo. Então, a gente tem que tomar cuidado com o excesso do consumo de trigo, né? Isso está em um estudo científico, que ele pode levar a esse processo inflamatório. E o que ele coloca como protetor? Ele coloca como protetor ômega 3, que a gente pode conseguir nos peixes, né? Que a gente pode conseguir na linhaça. E ele coloca fitonutrientes, que é onde a gente consegue, que são esses nutrientes fitoesteróis, que a gente consegue nos fitoquímicos, que a gente consegue nas frutas, nas verduras, nos legumes que nós falamos aqui. Muito interessante, um fitonutriente que também tem uma comprovação científica na questão da mutação gênica lá, que eu expliquei o mesmo efeito do butirato, da fibra, e ele também atua na mesma via, é um fitonutriente chamado o sulforafano e o indol 3-carbinol. Essas duas substâncias são encontradas nas brássicas. Na nossa couve maravilhosa. Então a couve-flor, né, o brócolis, o rabanete, o nabo, o repolho. Então dá pra gente incluir todos esses alimentos na nossa rotina e eles estarem sendo protetores do nosso trato gastrointestinal, prevenindo câncer e ajudando no tratamento do câncer. Então a gente está trabalhando preventivamente e na condição já existente. Então uma pessoa, Ju, que está em tratamento, que está fazendo quimioterapia, etc e tal, ela pode se beneficiar dessas informações também. Sim, pode se beneficiar dessas informações, com certeza. Agora, é válido incluir isso na nossa dieta. Ju, por exemplo, tem algumas pessoas que dizem que quem está fazendo quimioterapia não deveria consumir nada cru. Como é sua posição nesse sentido? Então, o que acontece é a gente tem que levar em consideração o grau de imunossupressão desse paciente, né, do indivíduo. Porque isso realmente é muito individual, porque se a gente tem um quadro de neutropenia muito importante, onde o nível nosso de neutrófilos, que é uma célula de defesa nossa muito importante, que é a primeira célula nossa de defesa, quando eu vou começar a ativar meu sistema imunológico, ela é a primeira célula que aparece. Quando o nível desta primeira célula de defesa está muito baixo, eu coloco ali, se ele estiver abaixo de 1000, e a gente às vezes pega pacientes assim, com níveis de 300, 200, eu pego muito aqui, aí realmente eu peço para se evitar os alimentos crus até a gente melhorar este perfil de neutrófilos. Melhorou? Não vejo nenhuma contraindicação. É mais, o risco aí, a preocupação maior é pela contaminação desse alimento. Se nós tivéssemos uma garantia de higiene adequada, né, de não contaminação com bactérias patogênicas nesses alimentos crus, não veria-se nenhum problema.
Mas como às vezes a gente não consegue ter essa garantia, nem sempre a alimentação está sendo feita dentro de casa, né? E às vezes a gente tem que levar em consideração que são outras pessoas que estão preparando. Aí a gente, então, deve evitar se eu tiver um perfil de neutrófilo muito baixo. Mas melhorando isso, a gente pode voltar. E a gente tem como melhorar esse perfil imunológico. Com certeza. Com a própria alimentação. Exato. Escuta, Ju, você gosta de leite de inhame? Adoro leite de inhame, adoro, acho excelente, faço leite de inhame. O inhame ele é riquíssimo em fibra também, é solúvel, e ele dá uma consistência muito boa. Eu uso muito para fazer pães sem farinha de trigo, eu uso leite de inhame, eu bato água com inhame cru e ponho na mistura da massa do pãozinho com polvilho. Perfeito. Coloco ervas, vários temperos e fica ótimo. Acho excelente. E existe alguma comprovação que o inhame melhora o sistema imune? Você tem alguma relação? A gente ainda não tem um artigo conduzido relacionando o inhame especificamente. Porque o que a gente tem muito de artigos conduzidos nesse sentido são das fibras solúveis. Certo. Né? Então a gente ainda não tem muitos estudos com alimentos isolados. O que a gente faz é isso, é trazer indiretamente para o alimento. Gente, então vocês estão entendendo por que eu queria trazer a doutora Juliana aqui conosco no Mais Saúde, principalmente nós que estamos hoje no dia 1º de outubro, nós que temos aqui o Outubro Rosa, né? E né, essa campanha toda. E no segundo bloco, Ju, queria que você nos ajudasse a tentar reconhecer na alimentação aonde nós poderíamos estar melhorando, principalmente esse perfil imune, né? Porque eu creio que todo mundo hoje, de alguma maneira, tá com o sistema imune rebaixado. Porque toda hora é gripe, toda hora é qualquer coisa. Então, o que nós teríamos de alimentos propriamente dito que fizessem o que no nosso organismo e que poderiam nos ajudar a melhorar esse perfil. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem ainda. Temos só mais um minutinho, então eu vou deixar para o segundo bloco essa questão. E, Aninha, temos provavelmente perguntas, mas eu hoje estou querendo ficar com a doutora Juliana e, assim, absorver tudo que ela pode nos dar, porque é incrível. O nível de conhecimento dela, é uma pesquisadora e é uma pessoa assim que tem uma prática clínica muito grande, né, Ju? Sim, já são 14 anos de prática clínica e basicamente só com doenças imunológicas que eu venho tratando desde que eu fiz a minha formação na área de imunologia. Então, realmente, assim, é uma área que eu gosto muito e a gente tem muito para contribuir com todas as pessoas. Máximo. Faço com o maior prazer. Obrigada, querida. Então, olha, nós vamos rapidinho, né? Vamos entrar num intervalo, mas voltamos, né, Aninha? Isso tá gostando, mesmo. Querida? Tô sim. Quero mandar um abraço aqui pro pessoal participando com a gente, aqui através da fanpage. Coloquei aqui a nossa postagem de hoje. Também um abraço pro pessoal que está participando conosco através do WhatsApp. Um super abraço, Deus abençoe você. E também o pessoal do telefone. Lembrando que você pode ligar, participar hoje através da nossa fanpage, também através do WhatsApp e através do nosso telefone, 2039-1410. Esse é o telefone aqui da Rádio América para você ligar, participar, deixar sua perguntinha, sua dúvida, seu questionamento. Hoje recebendo a doutora Juliana com o nome francês chiquérrimo. Aqui no nosso programa. Sinal de que alguém olha por mim. Chuva de rosas, no céu elas vêm, Teresa menina, rezando por mim. É tão simples, tão sereno, do céu vem o meu socorro. Graças em rosas que vêm, acalma o coração,
O amor é minha vocação. Estamos apresentando Mais Saúde. Agora na América, a verdade em questão. A reflexão sobre a fé com o Padre Paulo Ricardo. E como é que deve ser o amor? O amor deve ser um amor de benevolência. E o amor de benevolência, ele é caracterizado por uma eleição, diz Santo Tomás de Aquino. O que quer dizer eleição? A gente não tem que amar qualquer coisa, não é isso? A atitude do mundo atual é assim: se eu amo, então é bom, mas está errado. Deve ser o contrário. Se a coisa é boa, eu devo amá-la. Está entendendo? É uma atitude racional. O amor é uma atitude racional. Nós já vimos na palestra anterior que o amor não é um sentimento. O sentimento, ele faz parte do amor, mas o amor não é isso. Você ouviu A Verdade em Questão, com o Padre Paulo Ricardo. A Rádio América é mantida pelos sócios do Clube da Evangelização, que cumprem a missão de propagar o Evangelho através da contribuição com o projeto Dai-me Almas. Sou sócia do Clube da Evangelização há 15 anos. A Canção Nova transformou a minha vida. Aqui você tem um canal que te ajuda na caminhada com Deus. Mesmo quando eu não vou na igreja, a igreja está dentro da minha casa através da Rádio América. Seja um sócio evangelizador e colabore também com a Rádio América. A quinta-feira é um dia especial na Canção Nova, dia de louvor e adoração a Jesus Eucarístico. Participe conosco na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, a partir das 3 da tarde, começando com o Terço da Misericórdia. E às 4h30, celebre conosco a Santa Missa, na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próximo à estação de metrô São Joaquim. Informações: 3382-9800. 3382-9800. Porém em vós o meu espírito para que revivais. O Senhor, nesse momento, que atingiu o seu coração pelo seu ato de adoração, porque adorar nos leva a ser contemplados por Deus. Canção Nova abraça São Paulo no estádio do Morumbi. As provas do Enem já estão aí, e para que tudo corra bem, aqui vão algumas dicas. Confira o seu cartão de inscrição somente no site do Enem. Este ano não será entregue pelos Correios. Não esqueça o documento original com foto, e nem a caneta esferográfica preta e transparente. Conheça o local da prova com antecedência e seja pontual. Saiba mais em mec.gov.br. Esteja preparado, porque só a educação pode fazer você avançar. Boas provas! Uma pátria educadora se faz com educação de qualidade. Ministério da Educação, Governo Federal. De 1 às 3 da tarde, Conexão Canção Nova. Música, formação, dicas e novidades sobre os eventos da Canção Nova de São Paulo. Um programa onde você faz o seu pedido musical e escolhe a sua música preferida. Segunda, terça, quarta e sexta. Na Rádio América. América. 12h29. Vida consagrada. Amor de Deus ao mundo. O amor de Deus
foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Quanto mais os consagrados se deixam conformar com Cristo, tanto mais o tornam presente e operante na história para a salvação dos homens. A fim de que sejais felizes. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Uma canção nova em sua vida. Estamos apresentando Mais Saúde. Programa Mais Saúde, hoje dando um show de informações. Nós estamos entrevistando a doutora Juliana Gerré, que é simplesmente uma das pessoas que hoje eu coloco que tem mais conhecimento nessa área, né, de promoção de saúde, principalmente em relação a câncer. Ela que fez uma palestra extraordinária no congresso agora que nós tivemos internacional de nutrição funcional. E, gente, se vocês estão chegando agora, não deixem de acessar o YouTube e pegar. Aninha, você vai subir esse programa quando? Subo hoje mesmo. Tá, então a partir de um pouquinho mais tarde. Isso, depois do horário de almoço. Depois que ela almoçar, coitadinha, né, que ela precisa alimentar a microbiota intestinal dela do bem, porque a Ana come tudo bonitinho. Tô cuidando dela. Tá cuidando. É, porque não dá, né, Júlia? Imagina ela aqui. Quantos anos você já tá comigo, Aninha? 5 anos fazendo Mais Saúde todo dia. Eu digo que o dia que eu não puder, ela pode fazer o programa por mim. Senhor. Porque ela pode falar tudo, ela sabe tudo. E ela coloca em prática. Quero mandar um abraço aqui, doutora, pro pessoal que está participando conosco na fanpage, pessoal que sempre participa com a gente. A Gislaine, também a Dachan, deixando perguntinha aqui, participando conosco através da postagem de hoje. Lembrando que no final do programa vai ter receita. Coisa boa. Vamos ter receita, vamos falar devagarinho, mas também a Aninha já vai postar. Deixa eu fazer aquela pergunta. Olha, tem uma pergunta de uma ouvinte que sempre participa aqui pela fanpage e ela faz umas perguntas bem interessantes, é a Dachan. Boa tarde, pessoal. Acho que minha questão é pertinente com a pauta de hoje. Qual a melhor forma de consumir frutas, legumes e verduras? In natura ou congelado? Melhor comprar o alimento que foi colhido verde e não tem a plena capacidade nutricional, ou o congelado que foi colhido maduro? Qual a teoria? O que vocês acham? E aí? A pergunta é pertinente, acho que cabe muito bem sim aqui. Bom, sempre é melhor a gente comprar o alimento in natura, porque ele preserva todas as características do alimento. Embora tenha assim, alguns estudos colocando que alguns processos de branqueamento, alguns tratamentos térmicos, não se pede os nutrientes dos alimentos. Tem até estudos mostrando que aumenta a concentração de alguns nutrientes. Mas a gente sempre é favorável a voltar para a nossa antiga e velha época da vovó e do vovô, onde a gente deveria colher e comer o alimento da época. Esse é um ponto principal, porque a gente vai ter bem menos agrotóxicos e nós vamos conseguir usar o alimento maduro, porque ele não, né? Então é sempre ideal que a gente compre o alimento maduro, não verde, né? Seria o melhor. E que seja o alimento da época e o alimento fresco e o alimento cru. Então, este seria o melhor alimento. Agora, eu não tenho isso em todos os momentos, eu não tenho isso a toda hora. É preferível que eu use um alimento desse congelado a não consumi-lo. Perfeito. Né? Então, eu acho que a gente tem que flexibilizar um pouco, porque a gente tem que adequar para a realidade de cada um. Então, é melhor que eu pegue um alimento congelado, né, em termos de verduras, legumes, a não consumi-lo. Eu sempre prefiro a fruta in natura a uma polpa, mas se eu não tenho, naquele momento, entre não consumir nada de fonte de vitaminas e minerais e fitoquímicos, vamos abrir mão da polpa naquele momento que eu não consigo a fruta in natura. Perfeito. E, Ju, você estava comentando, eu te fiz uma pergunta, né, em relação ao sistema imune, mas você também tem uma colocação muito interessante sobre outras propriedades que os alimentos contêm. Aí, quem sabe você já responde as duas questões ao mesmo tempo? Tá. Bom, é importante a gente lembrar que a gente tem 2 sistemas imunes, que é a imunidade inata, que é aquela que a gente nasce com ela, e a imunidade
adquirida, que é aquela que a gente desenvolve. Toda vez que a gente vai montar uma defesa contra alguma situação de estresse no nosso organismo, a primeira resposta que a gente usa é a imunidade inata. E aí a gente só vai usar a imunidade adquirida, que é aquela específica para aquela situação, se a minha imunidade inata não der conta. Isso leva a gente a pensar que a nossa imunidade inata, ela é a mais importante. Então a gente tem que trabalhar muito com estimular esta resposta da imunidade inata, que é a primeira resposta que a gente monta para a gente se defender de todas as doenças. Todas, isso inclui o câncer e todas as outras doenças. E como é que a gente melhora essa imunidade inata, né? Isso é muito importante, porque, veja bem, uma coisa começa ali já com a mãe, né? E aí entra muito o aleitamento materno. Porque o primeiro anticorpo de defesa nosso, que chama-se imunoglobulina A, ele só passa para o bebê pelo leite materno. O bebê não forma esse anticorpo antes de 6 meses de idade. Na verdade, um bebê só matura o seu sistema imunológico em 100% com 2 anos de vida. Por isso é que a Organização Mundial de Saúde preconiza aleitamento materno até os 2 anos de vida. Não é à toa. Perfeito. Tem um motivo, né? E até o 6º mês a criança não forma essa imunoglobulina. Então, começa a importância do aleitamento materno para formar essa imunidade inata. Então, crianças que não receberam aleitamento materno tendem a ter uma resposta imune inata pior. Uma outra coisa que aumenta muito essa imunidade e nos previne de doenças é a vitamina A. Ela modula em nível lá de receptor intestinal, modulando em fator genético também. Então, vitamina A também já está provada tanto em prevenção de câncer quanto em tratamento de câncer. E é muito fácil da gente conseguir vitamina A, porque a gente pode ter vitamina A em cenoura, que é riquíssima em vitamina A, a batata doce, que vai ter também junto o pré-biótico, manga, espinafre, couve, né? Manteiga também são riquíssimos em vitamina A. Então, são outros alimentos que são, pensar nos alimentos alaranjados também, alguns verdes escuros, que são ricos em vitamina A e a gente tem que incluir na nossa alimentação diariamente. Perfeito. Uma outra vitamina que participa muito desse sistema imunológico e nos previne de doenças, incluindo o câncer, e ajuda no tratamento do câncer. E é uma vitamina que já tem comprovação que ela ajuda a fazer morte de célula tumoral, é a vitamina D. Nossa, e todo mundo com vitamina D baixa, né? Conseguir a vitamina D. Infelizmente, pela alimentação, ela não é tão fácil, porque a gente precisa da ativação dela. E a gente ativa a vitamina D com exposição solar. E aí tem aquela briga, né, com a questão de câncer de pele, se eu me exponho ao sol, né, e se eu tomo sol para ter mortes de célula tumoral. Mas veja bem, eu não preciso de tanto sol assim quanto as pessoas falam, né? Quanto mais clara for a pele, menor é o tempo de exposição solar que eu preciso para ativar essa vitamina D. Então, uma pessoa clara, das mais claras, ela precisa de 3 a 5 minutos de sol diário. É, muito pouquinho. É muito pouco. E eu não preciso ir lá me expor no sol mais forte se eu não quiser. Agora, um ponto é importante. Eu posso ir me expor no sol mais fraco, no horário do sol mais fraco, mas eu deveria estar com partes do corpo exposta, tipo braços e pernas, e nessas partes eu não poderia passar protetor solar, para que eu tivesse a ação do raio solar e a ativação dessa vitamina D. Então protege o rosto, protege o tronco, vamos supor que é proteger a mão, que são lugares mais sensíveis, mas deixa os braços e as perninhas no sol por 3 a 5 minutinhos diariamente, que é a melhor forma que a gente tem de ativar a vitamina D. Então, Ju, você, nesse caso, quando a gente faz aquele exame de 25, hidroxivitamina D, a ativação a gente vê pela 1,25, né? Pela 1,25, exatamente. Então é muito importante isso, porque a gente, né, para profissionais da área da saúde que estejam ouvindo, até pacientes que às vezes vão até os seus médicos ou os seus nutricionistas, que é importante que não avalie somente a 25-OH vitamina D, mas que avalie a 1,25 de hidroxivitamina D também, as duas, porque muitas pessoas têm a 25-OH em níveis ideais,
mas ela não é convertida na 1,25. Que é a forma ativa. E aí realmente a gente precisa ter a 1,25 em níveis ideais para que a gente tenha esse efeito benéfico no organismo. Tá. E se o indivíduo às vezes apresentar um polimorfismo nessa conversão, a única forma de reverter isso é suplementando a 1,25. E que aí isso é via medicamentosa e o médico que tem que fazer essa reposição. Mas é importante que a gente acompanhe. Se nós nutricionistas detectarmos isso, a gente encaminha para o colega médico para fazer a conduta. Perfeito. Né? Então é importante isso é muito importante mesmo. E, Ju, você também me comentou uma coisa que eu achei bem interessante, que é principalmente averiguar os níveis de vitamina A também em relação à vitamina D. Isso é muito importante porque a gente fala-se mais, né, até um tempo atrás, muito foi falado da vitamina D. Ela, nos últimos anos, ela veio como uma vitamina que ajuda em uma série de doenças e realmente isso é fato. Porém, em situações em que eu tenho um intestino inflamado, e se eu tiver essa alteração desse processo inflamatório intestinal, e é muito fácil eu ter um intestino inflamado, porque a gente come muitas vezes errado, a gente tem um nível de estresse aumentado, isso tudo altera o meu perfil do meu intestino, ele inflama mais. Quando eu estou numa situação de intestino inflamado e eu não tenho níveis adequados de vitamina A e eu suplemento vitamina D, eu aumento mais ainda o processo inflamatório por ação de uma interleucina chamada interleucina 15. Então, os estudos mostram que antes de eu suplementar a vitamina D, eu tenho que avaliar o status de vitamina A e os níveis de vitamina A, e ele tem que estar adequado. Então, eu adequo a vitamina A primeiro, para depois eu usar a vitamina D. E tem um outro detalhe, que se eu não tiver níveis adequados de butirato, que é aquela substância que vem da fibra, principalmente da fibra solúvel, e se eu der vitamina A, eu aumento mais o processo inflamatório. Então, veja a sequência. Então, primeiro eu tenho que aumentar butirato a partir de fibra solúvel. Perfeito. Depois vitamina A, depois vitamina D. Perfeito. Então, a gente tem que pensar nesse processo para a gente não gerar mais inflamação no paciente. E sim para a gente gerar um processo de equilíbrio, de homeostasia. Perfeito. E os polifenóis, que você quer tanto falar deles? Sim, então, é muito importante a gente falar dos polifenóis, porque quando a gente fala em pré-biótico, que a gente pensa muito nas fibras solúveis, que são os carboidratos não fermentados e que eles acabam produzindo aquele butirato, o propionato, o acetato, mas principalmente o butirato que a gente falou. Então, quando a gente pensa em prebiótico, a gente pensa só em fibra solúvel. Mas uma nova classificação neste ano veio colocando que outros compostos também têm sido classificados como pré-bióticos. E os polifenóis entraram nesse grupo. Olha, que novidade. Então, muita gente via de polifenol e falava assim, polifenol, tipo chá verde, resveratrol, né? Eles previnem câncer, eles ajudam no tratamento do câncer. E a gente achava que era por si só por uma ação antioxidante. E, na verdade, não é mais assim que está se vendo. Está se vendo que eles ajudam pela ação pré-biótica que eles têm. Pelo mesmo efeito de uma fibra solúvel. E aí, é importante a gente pensar quem que são esses polifenóis que já tem comprovação científica em ajudar muito no tratamento do câncer. Tanto na prevenção quanto no tratamento, a gente tem um que é a curcumina. Né? E aonde a gente acha a curcumina? Na cúrcuma, no açafrão, né? Então a gente pode incluir o açafrão na nossa alimentação. É importante que se a gente for colocar o açafrão num arroz, colocar o açafrão num feijão, sempre a gente coloque ele no final da preparação para ele não volatilizar e a gente continuar tendo os benefícios dele. Então eu posso estar colocando, é o que eu falei, no meu pãozinho que eu coloco, né? Eu posso até estar temperando a minha salada com um pouquinho de açafrão para quem gostar. Então a gente pode estar incluindo e deve, porque ele é muito importante no tratamento. Ele é um dos polifenóis que também aponta como fazer morte de célula tumoral. E a cúrcuma é uma das que mais artigo científico tem publicado, né, Ju? Mais artigo científico tem publicado. Ela é muito estudada, ela já tem artigos já de fase 3, né, concluído, assim, né, de estudos clínicos, né, controlados, placebos controlados, randomizados. Então, ela realmente tem essa comprovação. Outro alimento, outro polifenol muito interessante
é o dialil sulfido, que vem de onde? Do alho. Nossa, então, gente, a gente pode pegar o nosso azeite de oliva lá, extra virgem, né? Um bom azeite de oliva, que também tem uma ação imunomodulatória muito interessante, e podemos colocar um alho lá dentro, deixar ele macerando, e a gente já vai conseguindo eliminar esse dialil sulfido. Posso comer alho, só que eu teria que mastigar o alho, porque para ter esse efeito eu preciso ter aquele gosto do alho, que nem todo mundo gosta. Mas a gente pode macerar e esperar uns minutinhos antes de usar, né? Sim, pode macerar, esperar uns minutinhos antes de usar. É perfeito. Então, alho tem uma ação imunomodulatória muito interessante, né? Pensando num outro polifenol que é muito interessante, é a epigalocatequina 3-galato, que vem do chá verde, né? E que a gente pode usar. Só que o chá verde a gente tem que tomar todos os cuidados. A gente só deveria usar o chá verde mediante prescrição de um profissional competente para isso. Porque nós temos efeitos adversos do chá verde, né? Como, por exemplo, alteração de tireoide, principalmente para indivíduos que têm deficiência de iodo. Então, a gente não deveria tomar chá verde à vontade, como as pessoas fazem. Acho que aí é uma prescrição que a gente tem que ter uma orientação. Mas é um componente que já é comprovado também, tanto em prevenção quanto no tratamento de câncer. E não precisa de muito, né, Ju? Porque a meia-vida desse princípio ativo, parece que ela é de 3 horas, né? Sim, então, se ao longo do dia eu tomar uma xicrinha de café sem estar aquecido, né? Porque não pode reaquecer, né? Tem que fazer de manhã e tomar durante o dia. Mas se eu tomar de 3 em 3 horas uma xicrinha de café, eu já tô agregando esse valor incrível no meu organismo. Exatamente. O que a gente tem que fazer é que todos esses alimentos que nós fomos citando, nós deveríamos consumi-los ao longo do dia. Então, a cada 2 ou 3 horas, a gente colocar, vamos supor, um componente desse perfil, né, de modulação de sistema imunológico, porque eles são eliminados do corpo, né? Então, a gente tem que ir consumindo ao longo do dia. Então, sempre montar a alimentação, em cada refeição. No café da manhã, eu vou incluir, eu posso, por exemplo, colocar a genisteína, que vem da soja, o tofu, por exemplo, que também tem uma ação de polifenol e prebiótica, para quem puder consumir o tofu. Lembrando que tumores que têm relação com estrogênio dependente, que dependem de estrogênio para crescer, a soja não deve ser consumida. Perfeito. Mas, salvo essa condição, ela tem um efeito benéfico. Então, a gente pode, vou lá no café da manhã, eu ponho um tofu. No meio da manhã, eu vou colocar um alimento rico em ácido elágico, como um morango orgânico, ou um alimento rico em delfinidina, que é o mirtilo, o blueberry, que também tem essa ação do polifenol, tem essa ação de modular o sistema imunológico. Aí no almoço eu posso colocar a curcumina, o açafrão. No jantar eu posso temperar minha saladinha com o alho macerado com o azeite. Então a gente pode, ao longo do dia todo, ir colocando esses componentes, né? Polifenóis, prebióticos, a base de vitamina A. Eu posso fazer um lanchinho da tarde com cenoura, comer cenoura, né? As pessoas, elas têm o costume de querer comer bolachinhas, pãezinhos, mas por que eu não posso levar uma cenoura como sendo o meu lanche da tarde? Com certeza. Porque eu não posso levar uma batata doce cozida como sendo o meu lanche da tarde. Um ovo cozido também. Um ovo cozido, né? Ovo cozido, que são todos alimentos que contêm esses nutrientes que modulam o nosso sistema imunológico e nos ajudam a prevenir câncer e a tratar o câncer. Então, a gente tem que colocar ao longo do dia todo alimentos que sejam saudáveis, nutrientes. É importante as pessoas fazerem uma conta que se eu consumir 1 quilo de alimento por dia e eu viver 70 anos, ao longo dos meus 70 anos eu vou ter consumido 500 toneladas de alimento. Uau! Tem que pensar se eu estou colocando nutriente dentro de mim ou se eu estou colocando lixo. É muito importante eu pensar nessa diferença, né? O que é que eu estou colocando dentro de mim, né? Alimento ou produto alimentício? Pois. Né? Então, se a gente pensar nessas questões, é muito válido a gente fazer as mudanças, porque é muito mais prazeroso eu cuidar da saúde do que eu ter que cuidar da doença. Fantástico, Ju. E Ju, faltam 4 minutinhos e eu queria que você desse a receita. Dê a receitinha. E Ju, pelo amor de Deus, seus contatos, vê o que você gostaria de disponibilizar, fique à vontade, tá?
Tá, bom, para quem precisar, né, me contactar, então, eu moro em São Carlos, o telefone aqui na minha clínica é 16-3307-6953. Ai, calma, eu nem consegui anotar, Ju, peraí, 016... 3307 6953 ou 3032 0302. Mas eu tenho um site que ainda não está concluído, mas ele tem meus contatos e e-mail, tudo lá, as pessoas podem entrar lá e me contactar sempre que quiserem, que é o www.julianageraix, que é GERAIX.com.br. Tá. Que é o meu sobrenome. A Aninha vai deixar, então, depois, né, junto com a receita, os contatos, o telefone e o site, tá bom, Aninha? Okay. E a receitinha, vamos lá, que já está... Na verdade, eu separei uma receitinha, porque eu sei que muitas pessoas gostam de doce, né? E eu falo, não consigo ficar sem o doce. A gente sabe que o açúcar, eu falei que ele é um fator que piora a situação no câncer, né? Então, porque a célula tumoral, ela usa a glicose para crescer. Então, eu vou ensinar uma receitinha mais saudável, que tem biomassa de banana verde como base, que aí a gente já tem um pré-biótico, que aí já protege contra o câncer e ajuda no tratamento do câncer. Então é uma mousse de chocolate com biomassa de banana verde. Uau. Vocês vão fazer a biomassa de banana verde, que vocês podem comprar pronta, ou podem fazer a biomassa da banana verde, que é só cozinhar a banana, lava a banana, compra a banana verde, lava a casca da banana, enxágua, põe numa panela de pressão com a água já fervendo e deixa a banana ferver lá. Começou a pegar pressão, conta 10 minutos, desliga, tira as bananas lá de dentro, descasca, pega o miolinho da banana, põe no liquidificador com um pouquinho de água e bate, vai virar essa massinha. Essa massinha de banana vocês vão pegar uma xícara de chá dessa massinha, colocar numa panela, né? Vão pegar 120 gramas de um chocolate amargo de 70% de cacau, qualquer barra de chocolate que vocês quiserem, e vão ralar esse chocolate ali e derreter junto nisso em fogo baixo, junto com a biomassa da banana. Vão adicionar, então, uma xícara de biomassa de banana na panelinha lá no fogo, 120 gramas de chocolate de 70% de cacau, podem colocar uma colher de sopa de adoçante em pó para forno e fogão à base de estévia, ou podem colocar uma colher de sopa de xilitol, ou podem colocar uma colher de sopa de açúcar de coco, que tem índice glicêmico bem baixinho. Junto vão colocar um quarto de leite de coco. Que delícia. E aí, um quarto de xícara de chá de leite de coco. Um quarto de xícara de chá de leite de coco. Então, ingredientes. Uma xícara de chá de biomassa de banana verde, 120 gramas de chocolate 70% cacau, uma colher de sopa de algum adoçante ou açúcar de coco, adoçante de estévia ou xilitol ou açúcar de coco, um quarto de xícara de chá de leite de coco. Vai derreter tudo isso e fazer um creme em fogo baixo até deixar um creme homogêneo. E o creme ficou homogêneo, desligo, bato 4 claras em neve, incorporo nesse creme sem voltar para o forno, só incorporo delicadamente. Ponho numa assadeira ou em potinhos, como vocês põem numa tigela ou em potinhos separados, e leva para a geladeira, rala chocolate amargo em cima e leva para a geladeira para gelar. Tá pronto. Que máximo. A Ana aqui tá fica super saudável, porque a base dele é biomassa de banana, ninguém vai falar que é biomassa de banana, então eu tenho muita fibra solúvel nessa mousse de chocolate. Ai, que delícia. Ai, bom... O fato é que eu tenho certeza que os nossos ouvintes, né, Aninha, vão pedir bis aqui da doutora Juliana. Então, ó, essa musiquinha quando entra significa que o nosso programa tá terminando. Mas, Ju, vê se uma vez por mês você consegue participar, vai. Eu vou fazer um esforço. Eu vou me programar pelo menos pro próximo ano, que daí eu programo já a agenda, né? Já deixo os dias fechados pra gente combinar. Pra estar batendo esse papo, porque com certeza eu faço com imenso carinho. Ai, você é uma querida. Amei estar aqui com vocês hoje. Ai, obrigada por tudo. Só Deus para te agradecer. E lembrando, Ju, quando você vier a São Paulo, não esquece de me avisar, porque aí você vem pros estúdios e aí a gente consegue responder questões dos ouvintes, porque hoje eu nem quis muito entrar nisso, pra gente poder, assim, usar o máximo. Eu tenho um monte aqui. Eu vou até fotografar a tela e mandar pelo WhatsApp pra você, tá bom?
Muito obrigada, minha querida. Deus abençoe seu talento, sua generosidade, viu? Fiquei muito feliz de você ter podido estar conosco hoje. Eu que agradeço, Gi. Obrigada a vocês, obrigada aos ouvintes, né? E uma ótima tarde para todos aí. Obrigada. Aninha... Que programa bárbaro, maravilhoso. Tá? E o final, né, não podia ser mais gostoso. Chave de ouro, né? Gente, olha, vocês podem mandar aqui as questões que vocês tiverem, porque aí a gente coleta e depois, uma próxima oportunidade que a gente tiver, se a felicidade de ter a doutora Juliana Giré com a gente, nós vamos fazer os questionamentos e ela vai responder com o maior carinho. Gente, um beijo grande, fiquem com Deus. Amanhã tem mais saúde, né, depois do programa da rádio, tem o da TV, que eu entrevistei o professor Murilo, falando de microbiota intestinal, falando das bactérias intestinais. Então, são informações que vão se complementando. E, gente, a melhor forma de prevenção é informação, não é verdade, Aninha? É verdade. Ó, e falando em informação, olha, a receitinha do mousse já está na nossa fanpage para você acessar, fazer aí pro final de semana, degustar e, claro, né, depois partilhar conosco. Exato. Se foi realmente divino, viu? Deus abençoe você até amanhã, se Deus quiser. Um beijo grande, até amanhã.